Paz do Senhor. Eu sou pastora Eleone e eu quero trazer uma palavra para o seu coração nesse tempo. Então, a palavra que eu tenho para trazer para nós, que o Senhor trouxe ao meu coração, está lá em Lucas 18. E eu queria falar um pouquinho sobre uma mensagem que Jesus traz, nos ensinando, né, sobre o dever de orar sempre e nunca desanimar, nunca esmorecer. Por que eu trouxe essa palavra? Porque o Senhor tem ministrado muito ao meu coração sobre a questão da oração. O quanto que às vezes nós temos a tendência a desfalecer, a desanimar na oração. E uma das armas que o inimigo mais usa contra nós nesse tempo é o desânimo. Então Jesus contou essa parábola para os discípulos sobre o dever deles sempre estarem em constante oração e não desanimar. Lá em Lucas 18 diz assim: e contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer ou desanimar. Ele diz assim: havia numa cidade, um certo juiz que nem temia a Deus e nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, e ia ter com ele dizendo: faz-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus, nem respeito aos homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de lhe fazer justiça, para que enfim não volte a me importunar muito. E disse o Senhor: ouvi o que diz o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e noite, e que ainda tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Então, quando Jesus traz para nós, né, essa parábola, Ele está dizendo o quanto o Senhor é zeloso e cuidadoso conosco para nos ouvir. E hoje a tendência que nós temos em meio a essa crise que nós estamos vivendo, essa situação na saúde, muitas mortes, muitas pessoas desempregadas, a situação financeira difícil, né? Nós vimos as pessoas desesperadas com medo dessa doença, nós vimos os hospitais superlotados, e a nossa tendência muitas vezes é olhar as circunstâncias e desanimar na oração. Quantas vezes já ouvi as pessoas dizendo: pastor, eu tenho orado, eu tenho buscado, mas a gente não vê a situação mudando. A gente não vê o Senhor movendo. Nós estamos vivendo esse tempo e parece que a situação está pior. Mas aqui o Senhor Jesus, Ele traz para nós essa exortação, esse ensinamento. Ele estava trazendo ali para os discípulos que ele sabia que íamos ter tempos difíceis, desafiadores. E então, nós temos 3 passos que eu acho importante para que nós possamos, nesse tempo, estar firmes e não desanimarmos. 3 situações que nós podemos tirar de lição nesse texto que aquela viúva teve. Então, aquela viúva, ela teve uma postura de perseverança. E a primeira coisa que nós devemos ter na oração é um coração livre. Para perseverar, nós precisamos de ter um coração que está livre de amargura, de ressentimentos, de incredulidade, de falta de perdão. Aquela mulher, o nosso coração tem que estar isento de arrependimento, ele tem que estar contrito e quebrantado. Tem que estar realmente não tendo nada que nós precisamos ter de nos arrepender. Nós temos que estar fazendo um exame diário das nossas ações, e aquilo que precisar de conserto, nós precisamos consertar com o Senhor no momento de chegarmos a Ele em oração, de ter um relacionamento com Ele, de ouvir Ele revelando ao nosso coração aquilo que o nosso coração precisa estar limpo. Então nós aprendemos que aquela mulher, ela tinha persistência,
perseverança. E ela, nessa persistência e nessa perseverança, mostra que o coração dela estava livre de qualquer rancor, de qualquer barreira com aquele juiz. Porque constantemente, mesmo ele sendo um homem rude, sendo um homem ruim, injusto, ela estava ali, perseverando em buscar. E nós muito mais, nós temos com o nosso Deus um relacionamento de amor. E nós podemos nos achegar a Ele em amor. E a outra, essa outra palavra, essa outra ensino que essa mulher traz para nós é que a oração dela era incessante. E lá em 1 Tessalonicenses 5,17, Paulo diz que nós devemos orar sem cessar. E ela incessantemente, ela estava ali, batendo, né, na porta do juiz, importunando aquele juiz. E ele mesmo sendo desrespeitoso, ele não temendo a Deus, ele sendo injusto, ele parou para ouvir a causa daquela mulher. E o terceiro passo que essa mulher teve, né, essa viúva que era muito pobre, ela não tinha ninguém por ela. E ela teve fé. E ela disse, eu vou importunar esse juiz até que ele responda a minha causa. Então Jesus traz para nós, né, essa lição. Se estamos certos, né, a palavra de Deus diz que em 1 João 5,15, que se estamos certos que Ele dá atenção a tudo quanto lhe rogamos, estamos convictos de que recebemos dele tudo o quanto Ele tem feito por nós. Então nós temos certeza. Então a palavra de Deus diz em Hebreus que aquele que chega até Deus deve crer que Ele existe e Ele é galardoador daqueles que o buscam. Então nós precisamos ter essa fé. E Jesus, ele ainda, né, aqui ele pincela uma lição para nós que diz também a respeito da sua vinda. Ele diz que a nossa fé, ela tem que ser persistente, perseverante, convicta. Nós devemos ter uma fé principalmente para aguardar, né, a vinda dele. Passar por meio tribulações, perseverando, guardando a nossa fé, guardando esse tesouro que nós temos, que o Espírito Santo nos dá, que é o selo da nossa redenção, da nossa salvação, tendo a certeza que Ele virá e Ele nos fará a justiça. O Senhor é bom e abençoador. Então nós aprendemos com essa parábola que Jesus nos ensinou, nesse tempo desafiador que você está vivendo. Eu não sei qual é a situação que você tem enfrentado, mas eu sei que o Senhor Jesus, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos, conforme o poder dEle que opera em nós. Então que você tenha nesse tempo perseverança, persistência, que você tenha fé. E o Senhor Jesus diz assim, né, que quando Ele voltar, porventura achará fé na terra. E é uma exortação para nós nesse tempo. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos se esfriará. E a palavra de Deus diz que a fé, ela opera pelo amor. Então que nós possamos perseverar na fé, porque a fé, ela atua pelo amor. E o amor, nesse tempo que nós estamos vivendo, onde há um isolamento social, onde há um afastamento, nós precisamos mais do que nunca ser perseverantes na oração, orar uns pelos outros, buscar estar em comunhão com o Espírito Santo, porque nós somos ligados pelo amor. A palavra de Deus diz em Colossenses 1,13 que o amor é o vínculo da perfeição. Nós estamos afastados fisicamente, mas nós estamos unidos espiritualmente, porque somos um corpo. E a oração, ela é um veículo, ela é a arma que nós temos, ela é um meio ao qual nós podemos exercitar o amor, exercitar a fé, exercitar a perseverança, crendo que quando nós oramos por alguém, nós dizemos que amamos essa pessoa em silêncio. Nós dizemos que amamos essa pessoa, nós abraçamos essa pessoa, mesmo distante. Né? E nós vimos esse amor, esse aconchego, nas cartas que Paulo escreve às igrejas. Ele diz, embora longe espiritualmente, fisicamente, espiritualmente nós estamos perto, nós estamos ligados. Então, nesse tempo, meu irmão, minha irmã, que você possa tirar, como essa mulher viúva, persistir na oração. Você possa orar sem cessar, que você possa perseverar na oração e na fé. Que o Senhor abençoe o seu coração, que o Senhor abençoe sua casa, que o Senhor te dê muito ânimo, não desanime. Seja firme, seja constante na obra do Senhor, principalmente na oração, que as virtudes do Espírito Santo possa vir sobre a sua vida, sobre a sua casa, que você tenha bom ânimo. Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo e vocês também vão vencer. Que a paz do Senhor esteja com vocês em nome de Jesus.